Por isso que estou trazendo neste momento que antecede a ceia do Senhor, 3 perguntas interessantes montadas nesse tema aí, ó. Por que Jesus morreu na cruz? Na verdade eu trago 4 sentenças que não vai dar para trabalhar todas elas, porque é bom a gente entender o texto está querendo ensinar, para a gente poder decidir se vai viver ou se não vai viver. Antes de se saborear qualquer comida, ela tem que passar pelo crivo do nosso cheiro. E quem fez o ser humano entende também de comida, porque nenhuma comida entra na nossa boca sem antes o nariz registrar e dizer o seguinte: vai porque está bom, esse está legal. Quantas vezes a gente rejeita a comida, ela está estragada, não é a boca, é o nariz. Opa, ele fez de. Por isso, quero chamar a atenção. Ontem, já à noite, durante a semana, trabalhando esse tema, buscando algumas cenas, para mostrar, não para trazer aqui um momento de tristeza, porque Jesus Cristo morreu, porque hoje não é mais tristeza. A morte de Jesus é a nossa grandeza. A morte de Jesus é quem puxa o nosso sorriso, é quem nos motiva. A morte de Jesus, ele sofreu, mas ele sofreu exatamente, agora há pouco a gente estava cantando, tudo que Jesus conquistou na cruz não é para ele, não foi para ele, é direito nosso, nós temos que usufruir. Ele foi na cruz do Calvário, esses cravos todos, todo o sofrimento dele não foi por ele, não foi para ele. Ele não queria, como eu disse domingo passado aqui, ele não queria, ele pediu a Deus para não ir para a cruz. Aí Deus disse assim: só tem 2 saídas, ou você vai para a cruz e dá oportunidade para a gente tirar as almas que são nossas das mãos de Satanás, ou você não vai, e todas elas a gente liquida logo tudo, dá logo cartão vermelho para Satanás e todas as almas, inclusive as que ainda nascerão, e ele vai cuidar todas elas no inferno. Não sei onde vão colocar tantas almas no inferno, porque o inferno não foi criado eterno, do ponto de vista dimensional. Ele tem limite, porque segundo a Bíblia, Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos somente. O ser humano que não aceita a Cristo como Salvador e vai para o inferno, ele vai de atrevido, ele não vai ter espaço. Vai procurar casinha de cachorro lá, como a gente chama, um lugarzinho lá, gueto qualquer lá, ele não tem espaço. Os espaços, as cadeiras, as camas, qualquer outra coisa lá do inferno já foi contado, porque Deus tem número de tudo pela sua presciência. O José não aceitou a Cristo como Salvador, vai para o inferno, ele vai morar, sei lá, e sei lá mesmo, porque não me interessa saber. Foi criado exatamente para isso. Então nós precisamos entender o que a Bíblia está nos dizendo. Eu fiquei muito tempo estudando o texto da ceia do Senhor, muitos anos, quando a Bíblia diz que lá em Corinto, Paulo escrevendo para a igreja, disse assim: olha, porque vocês praticam a ceia do Senhor, muitos já morreram. Eu fiquei muito tempo estudando isso, preocupado, porque estavam praticando a ceia de forma erroneamente, morreram. Por que morreram? A gente precisa dar uma parada para ir lá num purão do que Deus quer nos ensinar. E essa interrogação aí: por que Jesus morreu na cruz? Por quê? Eu quero pelo menos me prender a esta primeira sentença aí. Por que ele morreu na cruz do Calvário? Deixa eu passar aqui algumas sentenças aqui. Eu sempre tenho dificuldade de passar aqui. Passa aí para mim. Pronto. O sacrifício de Jesus em uma cruz. Por quê? Daí as 4 sentenças. Eu quero me prender a esta primeira. Por que ele morreu na cruz do Calvário? Foi para deixar um feriado? Vamos imaginar que ele de fato nasceu em dezembro. Ele veio para quê? Para nesta semana chamada Semana Santa, que se comemora
a morte dele. Foi para isso que ele veio trazer um feriado, para a gente refazer as nossas energias, abandonar um pouco os nossos afazeres profissionais. Foi para isso. Porque Jesus morreu numa cruz. Aí, dentro dessa sentença, vem a Bíblia em Hebreus capítulo 9, 22 e diz assim: quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Olha, meus irmãos, olha que coisa magnífica. Vejam que coisa mais esclarecedora. Veja por que os crentes em Jesus estão certos, do ponto de vista da sua credibilidade, do ponto de vista daquilo que eles defendem como linha doutrinária para a vida cristã. Em Hebreus capítulo 9, 22, ele diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque Jesus morreu numa cruz, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o derramamento de sangue implica exatamente em morte. Coincidentemente, dentro do texto, do contexto histórico, naquela ocasião era a cruz, onde seria morto o pior dos piores bandidos. E quando a gente pergunta por que Jesus morreu numa cruz, a gente diz logo: porque Jesus foi considerado como o bandido dos bandidos, absolutamente perigoso. Então ele tem que morrer na cruz do Calvário, porque além de ser o lugar onde os piores bandidos morrem, também é uma morte desprezível. Por isso que usem quem quer, cada um deve ser dono da sua vontade debaixo de Deus. Eu nunca usei cruz, porque diz a Bíblia que a cruz é símbolo de maldição. Por que eu vou carregar símbolo de maldição comigo? Graças a Deus que também na igreja não tem. Tem igreja que coloca. Nos cemitérios tem, nos lugares geralmente quando é lugar de acidente, tal, etc, você passa lá, tem o quê? Tem uma cruz. Ó, esse lugar aqui aconteceu algo que não prestou. E nunca vai trazer momento de alegria. A única cruz que traz momento de alegria é essa cruz onde Cristo, me substituindo, teve que enfrentá-la. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso essas quatro situações: porque Jesus morreu numa cruz, para que Jesus morreu numa cruz, e qual o significado da morte de Jesus na cruz, e o que isso tem a ver com você, meu irmão, você, meu amigo. Você não escapa. Eu vou logo dizer para você: você não escapa disso aí. Por quê? Porque tudo isso aí foi feito por causa de mim e por você. Se não existisse o ser humano na face da terra, não teria existido Calvário. Ele mesmo disse: eu vim buscar e salvar o perdido. Então ele veio por causa de nós. E eu trago até aqui algumas situações, não vou perguntar, porque já perguntei se você tem condição de interpretar esse porquê, ou responder esse porquê Jesus morreu na cruz. Eu diria o seguinte: eu vou facilitar aqui a resposta. Vou tentar responder. Quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Qual foi a primeira coisa que eu responderia? Que essa sentença: pecado não se lava com água. Todo mundo sabe disso. A gente lava as mãos, lava os pés, lava o corpo, lava a roupa, pode lavar muita coisa, mas olha, pecado não se lava com água, pecado se lava com sangue. Por que Jesus morreu numa cruz? Porque pecado não se lava com água, se lava com sangue. Pecado não se elimina com reza, com oração, com terço, com promessa, com diálogos. Pecado só se elimina com sangue, não tem outra coisa. Terceiro, pecado não se desfaz com palavras. O pecado, ele se dilui apenas em sangue e em nada mais. Pecado não obedece voz, pecado obedece o cheiro, e o cheiro do sangue.
Por isso que ele morreu numa cruz. Pecado não atende credos religiosos, sejam quais forem, mas pecado atende o grito de Jesus quando ele disse assim: entrego nas tuas mãos, Pai, está tudo pago, pendeu a cabeça, ali o pecado se rendeu, porque ele não se rende a qualquer coisa. Sétimo, pecado só se desfaz com sangue. Pecado só vê uma cor, as demais ele atropela todas. O pecado só respeita o vermelho o carmesim, que é o sangue de Jesus. Jesus foi à cruz para desfazer o pecado que ele destrói por dentro e por fora. Não sei qual a letra aqui que nós cantamos. Ele nos livra da pena do pecado. É a dupla ação. Ele nos livra do pecado e da pena que o pecado produz no ser humano. Que exatamente aquele que peca, a alma que pecar, esta morrerá. Ele também nos livra desta pena. Para eliminar esta força do pecado, Jesus foi à cruz exatamente para eliminar essa força perversa da condenação do pecado, que ele castiga agora e castigará eternamente. Esta pergunta precisa estar dentro de nós, assim ruminando a nossa alma, o nosso físico, sempre porque ela me responde satisfatoriamente. E elimina até muitas ideologias que as religiões, as filosofias espalharam por esse mundo afora, ao ponto de nos livros dizer o seguinte: existem 11 grandes religiões no mundo. Na verdade, milhares, mas as grandes religiões do mundo, que eles chamam estruturadas, só existem 11 no mundo, e cada uma delas tem a sua ideologia própria sobre o porquê Jesus morreu numa cruz. Eu não atendo nenhuma delas. Eu atendo isso aqui: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus foi à cruz para eliminar a imundície do pecado que lhe suja. Eis porque Jesus morreu numa cruz. Jesus morreu na cruz do Calvário para lhe livrar do pecado que pode lhe condenar eternamente. Preste bem atenção. Pode lhe condenar eternamente. Quando Jesus disse assim, os sinóticos existem, Mateus foi quem melhor registrou para nós do ponto de vista da essência da letra: aquele que me confessar diante dos homens. Vejam a comparação, vejam a grandeza. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai e dos santos anjos. O que é mais difícil? Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei, eu mesmo direi: este é nosso. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei. Quem fala assim, se fosse o caso de permitir assim aqueles populares, quem fala assim não é gago. Mas eu não vou usar o gago. Quem fala assim, fala porque pode, porque tem poder, porque sabe. Quando ele diz assim: vinde a mim e eu livrarei vocês. Quem faz isso, quem fala isso, quem faz esta promessa, tem poder para isso, se garante. São coisas que, quando a gente analisa todo o enredo religioso, doutrina e teologia, só em Jesus nós encontramos Ele mesmo dizendo: não foi terceiro. Tem uma Bíblia, a do Thompson, por exemplo. Todos os textos, não quero dizer com isso que tem textos melhores do que outros textos na Bíblia, em absoluto. Mas todos os textos falados diretamente por Jesus está em vermelho, para mostrar que foi Ele quem falou, está em vermelho. E estas sentenças, essas promessas, Ele mesmo diz: pode vir que eu dou. Eu vou dar a minha vida e vou tomar a minha vida. Ou seja, eu vou morrer e eu mesmo vou ressuscitar, porque eu sempre fui Deus e nunca deixarei de ser Deus. E ainda tem quem tenha coragem de não confessar a Jesus como seu Salvador. Porque Jesus morreu numa cruz
Eu coloquei aqui apenas 10 itens, mas você pode colocar mais 10, mais 20, porque motivo, ou seja, elemento, subsídio para atender esta petição aí, esta pergunta, não falta na própria Bíblia Sagrada. Aqui, texto famoso, conhecido: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Quem diz isto é aquele que derramou o seu sangue. Eu não sei se compartilhei com os irmãos, claro que eu vou fazer aqui uma síntese da síntese da síntese. Visitava eu e a irmã Etecília uma família nossa, lá de Barra do Piraí, Valdonier, não me lembro o nome da esposa da irmã. E quando nós lá chegamos, a gente sempre lá no Rio, a gente procurava visitar assim, às 3 horas da tarde. Vocês sabem por quê? Porque é um horário chave para o café, pastor Roberto. E ele mesmo dizia o seguinte: não vá depois das 3. Aí eles até brincavam: aqui você tem que visitar como quem visita no Pará. Não tem história um tal de um horário que antes da chuva, depois da chuva. Vá sempre depois da chuva. E um casal dinâmico, antigo, muito crente. E quando nós lá chegamos, eles estavam sendo, eu não sei se vou usar evangelizados, eu vou usar esse termo, eles estavam sendo trabalhados, estavam sendo orientados por uma missionária da Igreja Católica de São Cristóvão, lá no Rio de Janeiro. Nós entramos, chegamos, não quisemos atrapalhar, sentamos e ficamos ouvindo a bela palavra daquela missionária. Aí depois que ela terminou lá a palavra dela, Geralda, nome dela, não esqueci jamais. Eu disse assim: dona Geralda, que palavra bonita a sua. Mas deixa eu fazer aqui uma pergunta para a senhora, por favor, porque eu estou meio inquieto. De repente a senhora vai me orientar e eu já vou sair daqui com outro direcionamento religioso. Eu preciso lhe perguntar. Não todo o que a senhora apresentou aí, apresentou para ele que ele deveria seguir isso, seguir aquilo, seguir aquilo, seguir aquilo mais. Eu até gostaria também de seguir, mas eu quero que a senhora me responda uma coisa. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eu quero que a senhora me diga qual foi o sangue. Aí eu fui só citando os líderes. Qual foi o sangue que Buda, que Confúcio, que Maria, que Paulo, que Francisco, ou mesmo Maria? Qual foi o sangue que esta mulher derramou para remir os meus pecados? Me diga, por favor. A senhora vai me dizer, eu já saio daqui crendo e espalhando tudo. Silêncio sepulcral. Porque me lembro que naquela ocasião eu disse assim: me diga qual foi o sangue que Maria derramou, exceto o menstrual, porque todo mês ela menstruava porque ela era mulher sadia. Por que o judeu praticava a circuncisão? Por quê? Para a saúde da mulher. Para a saúde da mulher. O homem produz uma substância cancerígena exatamente na sua glande. E a circuncisão era para livrar a mulher do útero, do câncer de útero e colo de útero. Que Deus, hein? Que Deus. Pois bem, qual foi o sangue? Não teve resposta. Sabe por quê? Porque não tem. Aí eu entrei. Pois aí abri esse, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue. Aí lá em João diz o quê? Que Jesus Cristo na cruz do Calvário, depois que ele soltou as últimas expressões e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí João diz assim, ó: e saiu de Jesus sangue, que mais? E água. Medicinalmente falando, o que significa isso? Que não tinha mais sangue, a água sai quando não tem mais sangue. Jesus, ele não derramou gotas, ele não praticou uma espécie de transfusão. Na cruz ele derramou, ele perdeu todo o seu sangue. Está aí, e aqui os apontamentos apresentando para vocês. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
se confessarmos os nossos pecados. Esse texto que eu citei agora há pouco, Isaías, eu não sei se falei o texto, Isaías capítulo 1, verso 18, quando Isaías, o profeta messiânico, porque é assim que ele é conhecido, ele disse: olha, os pecados de vocês, como eu disse, aliás, tem 328, acho que é 328, 326, não sei, do cantor cristão, né? O chorar não salva, mesmo lágrimas sem fim. Viu? Hoje eu dei uma para cantar, né? Quase que eu canto hoje de manhã. Oração não salva, obras não lhe salvam. Quem é que salva? Quem é que salva? Só Jesus que pode salvar, e por aí vai, antes que desafine. Então Isaías, olha, se os pecados de vocês, você sabe, depois você procura saber o que significa essa palavra escarlata e carmesim. Os pecados de vocês podem chegar a essa cor máxima, essa grandeza maior, quando passa pelo sangue, ele se torna branco como a lã. Eu estava inclusive lendo uma história de uma tribo, que o missionário americano, os missionários, quando vão para essas tribos, eles têm que primeiramente aprender a língua da tribo, né? Para poder evangelizar. E foi até um livro da Junta de Missões Nacionais. O missionário querendo, é claro que ele não vai traduzir a Bíblia toda, mas ele tem que pegar pelo menos os textos, aqueles textos do plano de salvação, tal, etc., que ajuda mais aqui, ali e acolá. Aí ele traduziu esse texto aqui. Só que lá na tribo, a coisa mais branca para eles, eles não sabiam o que era lã, não sabiam. O mais branco para eles era aquela bucha do coco. Você pega o coco, você vai descascar, dentro não é branco, né? Tem branco. Aquilo era a coisa mais branca para eles. Ele traduziu o texto exatamente assim, ó: se você entregar a sua vida a Jesus, os seus pecados vão ficar da cor da bucha do coco. Quando a gente lê isso é heresia. Não é a cultura, é o contexto histórico, é a necessidade de se conhecer a verdade por meio daquilo que nós temos em nossas mãos. Jesus morreu numa cruz para fazer isso que Ele fez em nós, para dar essa convicção que nós temos, como eu disse hoje pela manhã. Você tem convicção da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se morrer daqui a 5 minutos, começa a contar, contagem regressiva, 1, 2, 3, quando chegar a 10, você vai, morrer. Você tem certeza que, fecha os olhos aqui e abre lá no céu, você tem certeza? Se não tem, eis aí, Ele morreu para isso. Tudo que Jesus conquistou na cruz, e teve conquista na cruz, não foi dor, reclames, blasfêmias, rejeições. Ele conquistou na cruz, Ele conquistou sim. Quando o diabo levou lá para o deserto, naquelas 4 tentativas, ele queria tirar Jesus da cruz. Inclusive, Hal Lindsey, ele analisando o texto lá da transfiguração, ele diz que no calcanhar, e o filme do Mel Gibson apresenta uma cena, para mim, uma das mais fortes cenas daquele filme, é quando Jesus está recebendo aqueles açoites, etc. Ele vai andando, não sei se vocês já assistiram, acho que todo mundo assistiu, né? Aí vem a serpente, né? Vem a serpente, quando vai atingir o seu calcanhar, ele levanta a cabeça e pá! Como aquele filme, o negócio ali é totalmente cheio de não sei de quê. Quando ele pisa, bum! Para mostrar o quê? Ele esmagará a cabeça da serpente. Por que Jesus morreu na cruz? Porque Ele precisava esmagar a cabeça da serpente. Por que a cabeça? Por quê? Porque o perigo da serpente está na cabeça. A bolsa do veneno está na cabeça. Ele precisava fazer isso, não para Ele, porque se Ele não tivesse ido da cruz, Ele não deixaria de ser Jesus, Ele não deixaria de ser Deus, Ele não perderia nenhuma das suas propriedades ou atributos, não perderia nada. Nós sim perderíamos. Aí entraram lá um acordo, pai e filho. Não, pai, seja feita a tua vontade. É para livrar o João? É para livrar a Maria? É para salvar a alma do Pedro, do Francisco? É para salvar a alma do Fernando, do Tiago? É para salvar a alma, purificar a alma do Paulinho? É para salvar a alma da irmã Juliana? Pronto, pai, seja feita a tua vontade. Eu já vou sair daqui triste, é verdade, mas vitória certa.
conquista absolutamente, não antecipada, porque ele já sabia todas as coisas. E ele foi à cruz, ó. E por isso está aqui, 1,70 m, era, né? Agora está quase 1,69 m, porque não adianta, a gente vai encolhendo, né, Moacir? A gente vai encolhendo. Eu já cheguei a 1,71 m, sabia? Cheguei não, eu era 1,71 m. Agora eu estou com medo de me medir. De vai encolhendo, 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 encolhendo. Mas Paulo, ele diz assim: olha gente, preste bem atenção. Ainda que meus braços, minha pele, meu corpo, todos eles se corrompam, se desmanchem, o importante é que a minha alma se renove a cada dia, nesta certeza de que na cruz, eu sou vitorioso. Vocês conhecem aquela historiazinha de Lutero? Que eu não sei se é história, né? Eu tenho nos livros como história, mas não sei se de fato foi. Eu acredito que sim. Dizem que certa feita Lutero sofreu assim um transe assim de tentação, onde Satanás procurava mostrar para Lutero todas as suas falhas, todos os seus erros, na tentativa de fazer com que Lutero blasfemasse e não vivesse a vida em Cristo. E diz a história que Satanás chamou Lutero e disse: Lutero, vê isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Lutero, tu cometes isso, tu praticas isso, tu fazes isso. Lutero: sim. Tem mais? Ele virou a página: Lutero, esse aqui tu faz, isso aqui tu fala, isso aqui, sim. Tem mais? Virou outra página: isso aqui, sim. Então, Lutero, se você faz tudo isso aqui, você é meu filho, você é meu filho. Aí ele disse assim: tem mais? Tem não. Ele pegou as folhas, pegou um pincel vermelho, fez uma cruz no meio e disse assim: tudo isso eu fiz, tudo isso é meu, mas o sangue de Jesus me purificou de tudo isso aqui. Aí o que é que Satanás fez? Ao falar em sangue, conhece aquele ditado: perna, para que te quero? Eu não vou dizer se capou o gato, porque gíria, né? Mas piscou. Por quê? Porque ao sangue, em Lucas tem uma passagem tão interessante. Tinha um rapaz sendo totalmente dominado por certo possesso. E estava lá, tal, o pai chamou, tal, Jesus foi se aproximando. Aí o que fez o garoto, que não era o garoto? Satanás estava usando tudo do garoto, inclusive seu juízo. Quando Jesus foi chegando, ele se ajoelhou assim diante de Jesus. Satanás se ajoelhou e disse assim: Jesus, tu já vens me atormentar antes de tempo. Que riqueza de texto! Tu já vens me atormentar antes de tempo. Então o diabo também conhece o calendário da sua condenação. Tu já vens me atormentar antes de tempo. Não está na hora, deixa eu maltratar um pouquinho. Aí Jesus só disse assim: sai dele. E não teve essa história daquele pai que educa erroneamente: não faz, não. Depois 10 vezes não faz, o menino faz. E fica por isso mesmo. Aí o menino se acostuma, vai chantagear os pais. Não, pode deixar, ele vai falar 10 vezes agora. Na próxima ele fala 11. Até se cansar, eu não vou obedecer mesmo. Se fizer, apanha. Se fizer, apanha. Se fizer, apanha. Se fizer, apanha. Não apanha. Jesus não sai dele. E o texto diz assim: e imediatamente o demônio o deixou. Sabe por quê? Porque ele foi para a cruz do Calvário para realizar esses prodígios em nossa vida. E aquele ficou livre. E agora? Vem, levanta, me confessa, vem comigo. Que comigo, vocês já leram direitinho, é a história do Gadareno. Que coisa. Quem melhor apresenta aquela história é o Evangelho de Lucas. Diz a Bíblia que quando Jesus expulsou aqueles demônios todos daquele homem, ele que era muito bravo, valente, não conseguia ficar preso, tal, chegaram lá, encontraram ele assentado
sentado, quieto, sossegado aos pés de Jesus. Aí ele disse assim, o gadareno disse assim: deixa eu ir contigo. Está faltando esse tipo de apelo, né? Ou esse tipo de decisão. Jesus, deixa eu ir contigo. O sentimento de gratidão, de libertação. Jesus disse: não, eu tenho coisa melhor para você. Você vai lá para os seus, sua família, sua cidade. Você vai lá e você vai dizer e mostrar o que a cruz gerou em sua vida. E ele foi para Decápolis, um lugar com muita gente. Ele era conhecidíssimo. E ali mostrou o que Jesus fez na vida dele. Por que Jesus foi à cruz do Calvário? Para nos dar estas convicções, estas certezas, esta liberdade, esta felicidade. Eita, amanhã, hein? Amanhã. Se eu não amanhecer vivo, hein, amanhecer morto, vocês vão estar chorando aqui, porque ele vai vir para cá, meu corpo. Acho que é para cá, né? Não sei se agora essa história não pode, mas vocês vão chorar. Enquanto Jesus, a mão no meu ombro lá em cima, olha aí, ó. Mas isso é sentimento humano. Esse é sentimento humano. Por quê? Porque você era bem quisto e tal. É provável que algum solte traque, né? Fogos não é traque. Porque às vezes tem, né? Teve um na Bíblia que morreu e não deixou saudades. O pessoal soltava traque. Mas eu vou estar com Jesus. E se você duvidar, como eu disse hoje pela manhã, o problema é só seu. Porque eu e Jesus já resolvemos o nosso problema do ponto de vista da salvação. Agora são outras questões pertencentes à vida do salvo. Por que Jesus morreu na cruz? Por estas situações que acabo de lhes apresentar e por outras coisas mais que a gente tem ainda para falar, o que faremos em outra ocasião, porque aqui eu tenho, já mostrar para vocês, o espelho disso aí. Simplicidade, é uma coisa simples. O pão e o vinho que aqui nós já vamos distribuir para a gente comemorar, porque é uma determinação divina. Nessa simplicidade aí, nós temos aquilo ali. O pão e o vinho nós temos exatamente ali, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, que já também vamos cantar aqui. Não vamos, Paulinho pode até se endereçar aqui. Nessa simplicidade, esse pedacinho de pão, esse pouquinho, esse líquido aí, nós vamos mostrar a eternidade toda. E a gente vai comemorar, por quê? Porque ele disse assim: faça isso em memória de mim, o que eu fiz por vocês na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quero o texto que eu ia citar: se confessarmos os nossos pecados a Jesus. Olha quando ele disse: se você me confessar diante dos homens, vamos fazer a troca, vamos fazer aqui esse intercâmbio. Você me confessa diante dos homens, eu lhe confesso diante de Deus. Você me nega diante dos homens, eu lhe nego diante de Deus. Aí João vem e diz: se confessarmos os nossos pecados a Jesus, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os nossos pecados. Por quê? Porque pecado só se rende a sangue, pecado só obedece a sangue, pecado só se dilui em sangue, pecado só desaparece por meio do sangue. E o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.